Então, beleza, pessoal. Vamos dar continuidade à lista, então. Né? Vamos para o exercício número 6 da lista. E o exercício número 6 diz o seguinte, ó. Considere um prisma hexagonal regular. Bom, se ele é um prisma hexagonal irregular, significa dizer que ele é reto, ou seja, as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, né? E a altura desse prisma, que ele está dizendo que é 5 centímetros, coincide com a aresta lateral. Tá? Cuidado, não confunda a aresta lateral, que é ALzinho, Azinho, Lzinho, com a área lateral, que a gente representa por um A maiúsculo. Ou superfície lateral, tá? Então só cuidado aí com as notações. O que seria esse prisma? Então esse aqui seria o meu prisma hexagonal regular. Teria mais ou menos essa aparência aqui. Muito bem, então vamos lá. Quais são as informações que a gente tem? 5 centímetros de altura. Posso dizer que é justamente a aresta lateral, porque é um prisma regular. Né? Então a altura coincide com a aresta lateral, como a gente já falou. E a área lateral é igual a 60 centímetros. Muito bem. Se a área lateral é igual a 60 centímetros, como é que a gente vai calcular a área lateral de um prisma hexagonal? Então note que ele tem 6 retângulos em volta, todos de mesma área porque ele é regular. Então vai ser 6 vezes a área de um desses retângulos. Tá? Que eu vou chamar aqui de AF, a área de uma face. Nesse caso, a face lateral. Então vamos lá, no lugar de AL, eu vou colocar 60 igual 6 vezes a área de uma face lateral. Bom, a face lateral é um retângulo. Esse retângulo aqui, ó, qual vai ser a área dele? Vai ser a base dele, que é justamente a aresta da base, tá? Vezes a altura dele, que é a altura do prisma. Tá? Esse X aqui, ó, é justamente a nossa aresta da base, Azinho, Bzinho, ou a gente pode chamar de Lzinho. São as notações que a gente usa. Então, vou colocar assim, ó. Como é 6 vezes a área desse retângulo, então 6 vezes Lzinho vezes 5. Tá? Então, nota que esse Lzinho vezes 5 aqui é justamente a área desse retângulo. Então, 6 vezes 5 dá 30. Então, eu vou ter aqui, ó, 60 igual a 30L. Então, eu vou ter que L, passando 30 dividindo, é igual a 2 centímetros. Então, achamos a aresta da base. Certo? Então, quando ele diz aqui, ó, encontre o comprimento de cada um dos seus lados, bom, ele está se referindo ao lado da base. Então, justamente isso aqui, ó, é a nossa letra A. O L, que é a aresta da base, é justamente o comprimento do lado da base que a gente está pedindo. Tá? Então, é 2 centímetros, respondemos a letra A. E a letra B, ele pede o volume. Então, lembrando que o volume de um prisma é dado pelo produto da área da base pela sua altura. Então, para calcular a área da base do prisma, a gente precisa lembrar como é que calcula a área de um hexágono regular. E é dado por 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Tá? A gente só vai substituir aqui, ó, 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Note que 2 ao quadrado que está ali no numerador é 4, então eu posso simplificar esse 4 com esse 4 que está aqui, né? 2 ao quadrado é 4. E a área da base, então, vai ser igual a 6 raiz de 3 centímetros quadrados.
Então, assim, ó, o volume aqui, ó, nesse exercício, então ele vai ser dado por área da base vezes a altura. Então, a gente tem 6 raiz de 3 vezes a altura, que é 5. Então, o volume aqui vai ser igual a 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá certo? Tá? Então, no exercício número 7, ele fala assim, ó, usando uma folha de latão, deseja-se construir um cubo com volume de 8 litros. Então, talvez a primeira coisa que seja legal você saber é que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E aí ele pergunta assim, ó, qual a área mínima em centímetros utilizada para isso? Muito bem, então o cubo é essa figura. Se ele é um prisma, né, ele pode ser calculado, a área total, a área lateral, o volume é calculado da mesma forma. Só que ele é um prisma especial porque todas as arestas têm a mesma medida. Todas as faces, seja a lateral ou da base, vão ter a mesma área. Então, o que a gente pode pensar aqui é o seguinte, ó, a aresta do cubo, seja ela lateral ou da base, tem todas as mesmas medidas. Então, as dimensões do cubo é A e A. Se a gente for pensar em volume do cubo, não é o caso desse exercício, tá? Mas a gente já está discutindo aqui, depois a gente vai para o exercício em si. Mas o que é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Então, a área da base, como a base é um quadrado, a área da base vai ser A vezes A, que é A ao quadrado. E a altura também é A. Então, neste caso, a gente tem que o volume do cubo vai ser A ao cubo. E se a gente for pensar em área total do cubo, a gente sabe que a área total é dada pelo quê? A área lateral mais 2 vezes a área da base. É isso que a gente viu do volume de um prisma. Então vamos lá, área lateral. Como o cubo é um prisma regular também, ele não deixa de ser regular, ele vai ter 4 faces laterais em volta. Se é lateral vai ter em volta, obviamente. Mas ele vai ter 4 faces laterais. E essas faces laterais, cada uma delas vai ter área A ao quadrado. Então, se você olhar para esse quadrado aqui, ó, a área dele é A vezes A ao quadrado. Como são 4 em volta, então, multiplicado por 4. Mais 2 vezes a área da base. Só que a base também é um quadrado e de mesma área que a face lateral. Então, a área da base aqui também vai ser A ao quadrado, de tal forma que a área do total do cubo vai ser o quê? 6A ao quadrado. 4A ao quadrado mais 2A ao quadrado fica 6A ao quadrado. Então tá aí, ó. Então note que a gente usou as fórmulas de prisma para, vamos dizer assim, deduzir as fórmulas do cubo. E por que elas funcionam, né? Basta você pensar quantos quadrados são necessários para formar um cubo. 6 quadrados. Então a área de um quadrado é A ao quadrado vezes 6. 6A ao quadrado é a área do cubo. Mas por que dá certo eu usar as fórmulas de prisma? Porque o cubo é um prisma, mas é um prisma especial. Tá? Como ele está falando aqui, ó, em volume, então vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui que fica mais fácil. Ele diz que o volume desse cubo é 8 litros. Então, vou colocar assim, ó, no lugar de volume eu vou colocar 8. Estou usando essa formulazinha aqui, ó, igual a A ao cubo. Certo? Então, A vai ser raiz cúbica de 8, que é 2. Só que 2 o quê? 2 decímetros. Por que decímetros nesse caso? Tá? Porque 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, quando eu coloquei aqui 8, eu estou considerando que esse 8 é 8 decímetros cúbicos, já que a gente tem aquela conversão.
Aí ele pergunta assim, ó, qual é a área necessária da folha de latão mínima em centímetros, ele pede, utilizada para isso. Bom, então talvez seja interessante aqui, ó, você converter esse A agora para centímetros. Aí você precisa lembrar disso aqui, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se a gente está em centímetro, se a gente está em decímetro e quer converter para centímetro, a gente vai fazer quanto? A gente vai pegar esse decímetro e multiplicar por 10. Quando eu pego a unidade de medida e estou fazendo a conversão da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Se eu estou fazendo a conversão da direita para a esquerda, eu divido por 10. Né? Nesse caso, como eu estou indo de decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. Portanto, o nosso A aqui corresponde a 20 centímetros. E aí ele está querendo saber quanto de folha de latão que eu preciso. Então ele está falando de área. Então, para calcular a área total aqui, ó, do meu cubo, eu vou fazer 6 vezes a aresta dele ao quadrado. Então, a área total vai ser igual a 6 vezes 20 vezes 20 dá 400. E 6 vezes 400 dá 2.400. Então, a área total desse cubo, né, a quantidade de folha de latão que vai ser necessária, vai ser 2.400 centímetros quadrados. Essa aqui é a área do meu cubo. Beleza? No exercício número 8, ele fala assim, ó, um recipiente sem tampa. Então, ó, bem importante destacar isso. Por que é importante destacar? Porque se ele pedir para calcular a área total desse recipiente, você não vai fazer a área lateral mais 2 vezes a área da base. Você vai fazer a área lateral mais uma vez a área da base, porque ele não está considerando a tampa. Cuja base inferior tem a forma de um triângulo isósceles. Tá? Então, note, se esse triângulo da base é isósceles e não equilátero, eu não posso dizer que esse prisma é regular. Porque para ser regular, ele precisa ser o quê? A base precisa ser um triângulo equilátero. Mas como ele está dando aqui, ó, que as faces laterais são retângulos, porque coloca esse símbolo aqui de ângulo reto, né? Então eu posso afirmar que esse prisma é reto, mas não é regular. Se ele é reto e não é regular, né, o que eu posso afirmar pelo fato dele ser reto? Que a aresta lateral coincide com a altura. Então, quando ele fala que isso aqui, ó, a aresta lateral é 25 centímetros, eu já posso dizer que é a altura desse prisma. Tá? Então, ele quer saber o volume desse recipiente. Então, para saber o volume, a gente sabe que volume corresponde à área da base vezes a altura. Então, a altura a gente já tem que é 25. Nosso problema aqui seria a área da base. Se fosse um triângulo equilátero, a gente ia usar L quadrado raiz 3 sobre 4, mas não é. Então, a gente tem que pensar aqui numa outra forma de achar a área desse triângulo isósceles. A propriedade, talvez, do triângulo isósceles é que se você pega o vértice desse triângulo formado pelos dois lados que têm mesma medida e traça a altura a partir desse vértice, essa altura vai dividir o terceiro lado desse triângulo em dois segmentos de mesma medida. Então, esses caras aqui têm a mesma medida. E, neste caso, vai ser quanto? 12. Tá? Metade de 24, 12. Então, a gente pode usar a fórmula de área de triângulo mais simples que a gente tem, que é aquela base vezes a altura divididos por 2. Então, a nossa base aqui, ó,
vai ser a base do triângulo, que eu vou chamar de Bzinho, vezes a altura do triângulo, eu vou chamar de HT para você não confundir com a altura do prisma, são duas alturas diferentes. A altura do prisma é essa 25 e a altura do triângulo que eu estou me referindo, que é o HT, é essa alturazinha aqui em azul, tá? Divididos por 2. Base vezes altura divididos por 2. A base do triângulo a gente tem que é 24. A altura a gente não tem, mas a gente tem como descobrir. Como que a gente vai descobrir essa altura? Fazendo o seguinte, ó. A gente vai aplicar Pitágoras aqui. Ó. Esse segmento em azul, que é o HT, que a gente está procurando, é um dos catetos desse triângulo. O 20 é a hipotenusa e o 12 é outro cateto. Então a gente vai aplicar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é o nosso HT. Então, 20 ao quadrado, 400. 144 é 12 ao quadrado, vai passar para o primeiro mesmo subtraindo. Isso é igual a HT quadrado. 400 menos 144, isso dá 256. Se você fizer a raiz quadrada de 256, você vai ter que o HT corresponde a 16. Ele dá unidade de medida aqui? Não, ele não fala de unidade de medida, né? Então, vai ser somente 16 unidades de comprimento aqui. Muito bem, então já temos o nosso H de T. Então aqui, ó, no lugar de H de T a gente pode pôr 16 divididos por 2. Então a nossa área da base, que é a área desse triângulo isósceles, vai ser 24 vezes 16, que dá 384, divididos por 2. Então a nossa área da base vai ser igual a 192 unidades de área. Muito bem, fechou. Volume igual área da base, 192, vezes a altura, que é 25. Então, volume vai ser igual, fazendo essa continha aí, você vai ter 4.800. Então, esse é o volume desse recipiente, tá? No caso, lembrando, né, eu enfatizei aqui no começo do exercício essa questão sem tampa, para o volume não faz diferença, mas se ele pedisse a área total desse recipiente, tá, aí você teria que considerar, desconsiderar uma das bases, né, a base superior ali que não tem tampa. O 9. O 9 a gente tem o seguinte, ó, a figura abaixo ilustra alguns degraus de uma escada de concreto. Cada degrau é um prisma triangular reto. Se ele diz que é um prisma triangular reto e não regular, significa que, ó, os prismas que a gente está considerando é cada um desses degraus, tá? Esse triângulozinho aqui, ó, que está na base do prisma, ele está deitado, como se o prisma estivesse deitado, ele não é um triângulo equilátero, por isso que ele não está dizendo que o prisma é regular, tá? Ele está dizendo que é somente reto. Então, quando ele diz que é reto, ele está dizendo aqui, ó, que as arestas são perpendiculares aos planos da base, então forma ali ângulos de 90 graus, mas esse triângulozinho da base, que está em verdinho mais escuro, que eu destaquei aqui também em vermelho, ele não é um triângulo isósceles. E aí, ele dá as dimensões, né, desses degraus. Ele fala que é 30 por 15 e 60. E ele quer saber o volume em decímetros de concreto para construir essa escada, sabendo que ela tem 20 degraus. Muito bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume de um degrau, né? E
multiplicar por 20. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Ó, com a base desse prisma. A base é um triângulo, eu vou colocar ele assim, para vocês, para talvez ficar mais claro. Ele é um triângulo retângulo. Aí esse aqui vai ser a base do meu prisma. Ele está aqui, ó, esse ângulo de 90 graus. Estou destacando aqui no desenho, ó, ele está aqui em azulzinho também. Tá? E essas dimensões que ele está dando, que é o 30 e o 15, são justamente os catetos do meu triângulo retângulo. Então aqui é 30 e aqui é 15. Então a gente pode usar a área de um triângulo, a área do triângulo mais elementar que a gente tem, que é base vezes altura divididos por 2. Num triângulo retângulo, um dos catetos coincide com a altura, né? Então, a gente pode escrever aqui, ó, que a área do triângulo, que é igual à nossa área da base, vai ser igual à base desse triângulo, que é 15, vezes a altura desse triângulo, que é 30, divididos por 2. Então, a área da nossa base, bom, 30 divididos por 2 aqui, ó, dá 15, e 15 vezes 15 dá 225 centímetros quadrados. Essa é a área da base do nosso prisma. Como ele quer o volume do prisma, a gente sabe que é a área da base vezes a altura. Então a área da base a gente acabou de calcular, que é 225, vezes a altura desse prisma, que no caso vai ser quanto? Os 60 centímetros, que está aqui, ó. Então o volume desse prisma vai ser 225 vezes 60, que dá 13.500. Centímetros cúbicos. Tá? Só que ele está pedindo o volume da escada em decímetros cúbicos. Então, para a gente saber o volume total da escada, a gente vai pegar aqui, ó, 20 e multiplicar pelo volume de um degrau, que é 13.500. Tudo bem, se a gente fizer essa continha aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 270 mil. Centímetros cúbicos. Como ele quer em decímetros cúbicos ou em litros, que é a mesma coisa, então você tem que lembrar lá das unidades. Só que agora o cuidado que você tem que ter é que a gente está assim, ó. A gente tem aqui, ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. A gente está agora com unidade de volume. Então, a gente está em centímetro e a gente quer passar para decímetro. Então, a gente vai dividir. Só que a gente não vai dividir por 10 nesse caso, porque como a gente está trabalhando com volume, a gente tem que dividir por quanto? 10 a terceira, que no caso é 1000. Então, se a gente trabalhar com medida de comprimento, a gente vai dividir por 10 ou multiplicar por 10, dependendo do sentido que a gente está mudando as nossas unidades. Se for área, que é elevado ao quadrado, a gente divide por 100 ou multiplica por 100. E se é volume, a gente divide por 1000 ou multiplica por 1000. Então, você dividir por 1000 aqui, na verdade, é eliminar 3 zeros aqui do 270. Então, o volume total aqui, em decímetros cúbicos, vai ser 270. Talvez o que você poderia fazer também é ter convertido essas dimensões inicialmente em decímetro. Aí divide tudo por 10, você ia ter as dimensões 3 decímetros, 1,5 decímetros e 6 decímetros, e aí fazer todo o cálculo já com a unidade em decímetros. Aí você já chegaria
ao final no 270. Tá? Aí fica a teu critério como que você iria resolver.